Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. É bom ver que os irmãos conseguiram vencer aí as limitações e dificuldades do trânsito da sexta-feira e já conseguiram chegar aqui. É possível que alguns ainda estejam a caminho, mas é muito bom já ver esse bonito grupo presente aqui entre nós para darmos início a esta série de conferências. Temos muita expectativa com relação àquilo que acontecerá hoje à noite, amanhã e também no próximo domingo, quando encerraremos esta série, esses dias aqui. E nós queremos, neste momento, saudar a todos e dizer aos irmãos que é com prazer que nós os recebemos para este culto. Queremos mencionar a presença de algumas pessoas entre nós, alguns visitantes que nós tentamos vislumbrar aqui. Está conosco o pastor Eliezer Moreira, que é o coordenador de evangelismo e missões da Convenção Batista de Pernambuco, está conosco aqui representando a nossa CEVAM, que tem sido parceira da igreja em muitos dos nossos projetos missionários no interior do estado. Temos trabalhado muito próximos ao pastor Eliezer e em especial com o pastor Roberto Santos, que tem coordenado esse trabalho das frentes missionárias da Capunga. Então, ele tem trabalhado muito próximos no acompanhamento, no desenvolvimento das frentes missionárias de nossa igreja. Certamente há outras pessoas entre nós que nos visitam, e eu gostaria de pedir àqueles visitantes que já estão presentes entre nós que, por gentileza, se colocassem de pé. Nós gostaríamos de vê-los, de identificá-los. Temos algumas pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes, até que você receba um cartão de boas-vindas de nossa igreja, uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. É uma alegria tê-lo entre nós nesse instante, e por isso nós o saudamos na expectativa e no desejo de que este culto, e em especial a palavra de Deus, possa chegar ao seu coração, e que você possa ter este encontro com Cristo e com a sua palavra através deste culto. Eu gostaria agora de convidar toda a igreja a se colocar de pé e faremos a leitura da palavra de Deus de forma responsiva, conforme constante em nosso programa, no texto extraído do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, versículos de 8 a 12. Leiamos da forma indicada e em seguida, ainda de pé, cantaremos Vós, criaturas de Deus Pai. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. De Deus Pai, número 224, do Inário para o Culto Cristão. Esta noite ouvimos a sua palavra. Ó Deus Santo, nós te louvamos, porque tu é o nosso Deus,
reconhecemos sua grandeza, sua santidade, Senhor, e queremos dizer que o nosso coração está alegre de estarmos aqui, está alegre, Senhor, por sabermos que o Senhor está aqui conosco. Ó Pai, prepara o coração de cada um de nós, Senhor, para que possamos ouvir a sua palavra, Senhor, e que ela chegue de tal forma, Senhor, a ser recebida por nós, para que venha transformar nossa vida, Senhor, venha fazer de nós ainda pessoas mais segundo o teu coração. Assim, Senhor, nesta noite que tu vais falar conosco, usa o teu servo, Senhor, dá a ele a tua liberdade, para que possa falar conforme a tua vontade, e que a tua palavra, Senhor, que excede todo entendimento, possa estar, Senhor, realmente sendo recebida por cada um de nós. Assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Exaltado
Durante a semana que passou, no último domingo, nós fizemos desafios à igreja para que os irmãos convidassem pessoas, amigos, para vir às conferências e que os irmãos orassem, além do convite entregue, além do convite falado, o irmão trouxesse o seu amigo, seu vizinho para as conferências. E se hoje não foi possível, mas nós devemos continuar orando por ele ainda. Nós teremos conferências amanhã, teremos conferência no domingo pela manhã. Então, nesse momento de oração, nós devemos orar por aqueles nossos convidados, aqueles que já estão presentes aqui conosco, aqueles que não vieram, mas que poderão vir amanhã, poderão vir no domingo. Devemos orar por aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador. Nessa mesma linha, nós devemos orar pela família de Carmelita Muniz. É uma família que não é crente e ela faleceu esta semana. Nós já vínhamos orando por ela, mas ela faleceu, acredito, quarta ou quinta-feira. Nós devemos orar por esta família, para que eles possam, nesse momento de dor, sentir a presença de Deus e que eles possam tomar decisões ao lado de Cristo, assim como os nossos convidados que virão ainda às conferências. Para esta oração, convido o pastor Eliezer Moreira para ser o nosso intérprete diante de Deus. Convidamos aos amados para ficar em pé. Estaremos entregando ao Senhor a continuação deste culto e aqueles que não puderam vir, bem como aqueles que virão nos próximos dias. Querido Deus, nós te louvamos e te engrandecemos pela convicção que temos de tua presença nesta casa. Obrigado, Senhor, por tua graça maravilhosa derramada em nossos corações e porque temos a oportunidade, Senhor, de adorar o teu santo nome. Pai querido, obrigado por mais um ano desta tua agência, que tem proclamado o teu nome em nosso estado, no Brasil e no mundo, pelas vidas que tu, através da pregação da palavra, já levantaste, já salvaste. Obrigado por aquelas vidas, certamente, ó Deus, que tu has de continuar salvando. Deus querido, te rogamos por todos nós que aqui estamos e por aqueles que hão de ouvir a tua palavra nos próximos dias. Que teu Espírito Santo venha agir livremente em nosso meio, trazendo vidas aos pés de Jesus Cristo. Continua conosco, que este culto continue glorificando o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a ti oramos. Amém. Pode sentar. Uma das formas de adorarmos ao Senhor é com a entrega dos nossos bens. Ao consagrar os nossos bens ao Senhor, nós expressamos nossa gratidão por aquilo que Ele nos tem concedido. Nós demonstramos nosso reconhecimento de que tudo vem dEle, o reconhecimento do seu poder, de nossa pequenez. E por isso, neste momento do culto, nós também adoraremos ao Senhor com a dedicação dos dízimos e das ofertas. E os irmãos que os trouxeram terão a oportunidade de entregá-los neste instante. Como este é um momento de adoração, nós o faremos de uma forma diferente da forma que fazemos habitualmente. Faremos como costumamos fazer em nossos cultos de oração. Gostaria de convidar os diáconos escalados para estarem aqui à frente, e pelo menos 2 diáconos posicionados aqui à frente, e os irmãos terão a oportunidade de deixar o seu lugar e vir até aqui à frente, colocando diante de Deus seu dízimo, sua oferta. Há envelopes no banco em frente ao irmão, o irmão pode preencher, que o irmão pode preencher, caso deseje utilizar o envelope. E enquanto nós ouviremos este hino especial, este dueto, os irmãos poderão deixar o seu lugar e vir até à frente, onde as salvas estarão com os diáconos. Os irmãos assim
depositarão seu dízimo e sua oferta como forma de expressão, forma de adoração, como expressão de sua gratidão ao Senhor, como parte deste culto ao Senhor nesse instante.
Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, entregando-lhe tudo, colocando nossa vida em suas mãos. Eu gostaria de pedir ao diácono Cícero, presidente do corpo diaconal de nossa igreja, que nesse instante orasse ao Senhor, suplicando suas bênçãos sobre a nossa vida, agradecendo a dedicação daqueles que têm colocado diante do Senhor os seus bens, mas consagrando nossas vidas ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, com imensa gratidão estamos aqui diante da Tua presença, nesse instante, Senhor. Queremos colocar diante de Ti os dízimos e ofertas dos Teus servos trazidos nesta noite, ao tempo também que Te pedimos que nos abençoe, que abençoe toda a liderança dessa igreja, que nos dê todo o discernimento para que saibamos da melhor maneira, Senhor, aplicar os Teus recursos na obra que é Tua. Te suplicamos também que fique conosco e que nos abra o coração nesta noite para que possamos compreender a Tua palavra que Tu nos direciona nesta noite, que Tu nos faça sair daqui mais firme no propósito de Te servir. Sede conosco, tudo isso nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante esse mês de setembro, em todos os cultos, temos lembrado missões nacionais. Neste momento eu quero convidá-los a se colocarem de pé e vou pedir ao pastor Roberto Santos que nos dirija nesta leitura bíblica responsiva, extraída justamente de Mateus 5, 13 a 16, e em seguida repita conosco, recite conosco o tema e a divisa de nossa campanha de missões nacionais para este ano. Vamos ler junto, então, aquilo que está no nosso boletim, a leitura bíblica responsiva, Mateus 5, 13 a 16, que diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora vamos ler, então, vamos recitar junto o tema de missões nacionais. Em um Brasil em trevas, seja luz. E a divisa que diz: assim resplandeça a vossa luz e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16 a 7. A congregação pode se assentar. Nós vamos louvar a Deus com o hino 323 do Inário para o Culto Cristão. Eu alegre vou na sua luz. Oh,
posição, tá ok? Certamente estamos devidamente preparados para ouvir a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. É com muita alegria que nós recebemos o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, que está conosco nesta ocasião. O pastor Paulo é um amigo pessoal, um colega muito querido, servo de Deus, que tem dedicado sua vida ao ministério.
é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, tem também formação na área de psicologia e exerce psicologia clínica, tem também formação na área de capelania e também em liderança avançada pelo Instituto Haggai, no Havaí. Tem dedicado os últimos 7 anos ao pastorado da primeira Igreja Batista de São Paulo, uma igreja que tem em comum com a Capunga o pastorado do pastor Downing, lá no começo de ambas as histórias, história da primeira de São Paulo e história da Capunga. E também pela oportunidade que temos tido em algumas ocasiões de ter conosco o pastor Irlande Pereira de Azevedo, no tempo que ele exercia o pastorado da primeira Igreja Batista de São Paulo. Em julho passado tive o privilégio de conhecer aquela igreja, estar ali com o pastor Paulo, e é muito bom recebê-lo nesta ocasião. O pastor Paulo é casado com a irmã Jaqueline, casado há 24 anos. Tem 2 filhas, né? A história de pastor com 2 filhas é interessante, né? É bem tradicional. Na verdade, infelizmente, a irmã Jaqueline não pôde estar conosco por conta de suas atividades profissionais, teria que viajar hoje, retornar na segunda-feira, e isto a impediu de estar conosco também. Mas é uma alegria receber o pastor Paulo na cidade do Recife, é uma alegria recebê-lo na Capunga. Quero lhe passar a palavra nesse instante, no desejo de que Deus o use como instrumento seu para falar ao nosso coração nesse instante. Pastor Paulo, seja bem-vindo e que Deus possa falar através do irmão às nossas vidas. Boa noite, queridos irmãos, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar nesta igreja, muito prazer conhecer um pouco do ministério do pastor Ney Ladeia. Como ele mesmo acabou de mencionar, meus irmãos, esteve conosco em julho do ano passado, um final de semana atípico na vida da igreja, juventude quase toda fora num retiro, mas ele conduziu-nos à presença do Senhor com uma palavra abençoadíssima, e até hoje, Ney, as pessoas têm cobrado: pastor, precisamos trazer aqui pastor Ney, e você tem essa dívida comigo para encaixar aí na sua agenda uma ida a São Paulo. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio que vocês me dão de estar com vocês, de participar desse momento importante para a vida da igreja, quando nós nos empenhamos para alcançar vidas para o Senhor Jesus, para compartilhar da luz, da graça de Deus com pessoas que andam nas trevas. Segunda vez que eu venho a Recife, irmãos, cidade muito agradável. Confesso aos irmãos que eu gosto de grandes cidades, não é? Eu sou uma espécie de megalopolitano, eu tenho esse gosto meio estranho por grandes cidades. E São Paulo, meus irmãos, os irmãos podem imaginar, lá a gente não tem problema de trânsito, né? Problema de violência, grandes distâncias, são coisas que não fazem parte da nossa vida em São Paulo. Sim, irmãos, apesar de todos esses pesares que os irmãos com muita frequência veem pela mídia, televisão e etc., eu gosto de morar em São Paulo. Deus tem nos abençoado, eu, a minha esposa, as minhas filhas. Me sinto muito jovem, mas já tenho 2 filhas que fazem universidade, né? Fazendo curso universitário, 2 moças lindas. Minha esposa, conforme o pastor Ney disse, não pôde vir. Ela tem a sua atividade profissional. Lá em casa alguém tem que trabalhar, né? Então ela ficou trabalhando e eu pude vir estar aqui com os irmãos. Abra aí sua Bíblia, Evangelho, melhor dizendo, livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, nós leremos a partir do verso 19. Atos 16, a partir do verso 19. Se você está sem a sua Bíblia, deixa eu te fazer uma recomendação. Leia com o irmão que está à sua direita. Dá uma olhadinha assim, né? Espicha os olhos e lê com ele. Agora, se o irmão que está à sua direita está sem a Bíblia, leia com o irmão que está à sua esquerda. Dá uma espichada com os olhos e olhe com ele. Agora, se o irmão que está à sua esquerda está sem a Bíblia, vocês 3 juntos deem as mãos e digam: misericórdia de nós, Senhor, tá bom? Então, acompanhe o texto bíblico.
Atos capítulo 16, a partir do verso 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, para que a Tua palavra poderosa, ela chegue aos nossos corações, não por providência humana, mas que ela venha, Senhor Deus, mediada pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós, Senhor Deus, a acolhamos em nossos corações, compreendamos a Tua palavra e a recebamos, Senhor Deus, em nossos corações e a acolhamos em nossa alma. Que ela esteja, Senhor Deus, gerando transformações, metamorfoseando vidas aqui nessa noite, Pai. E que isso aconteça primeiramente na minha própria vida. Eu suplico a Ti, ó Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que conhecem bem a Bíblia, a palavra de Deus, e agora especificamente o livro de Atos, Novo Testamento, sabem que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele havia partido de Antioquia para a sua primeira viagem missionária. Antioquia era um grande celeiro de bênçãos. Barnabé, quando é mandado de Jerusalém para Antioquia para verificar as coisas que estavam acontecendo, ficou impressionado com a graça de Deus, com o mover do Evangelho do Senhor naquele lugar, naquela igreja. E diz lá o livro de Atos, no capítulo 11, que Barnabé de imediato foi buscar Saulo, ainda conhecido como Saulo, porque ele queria que Saulo crescesse no Evangelho, ele queria que Saulo recebesse fundamento sólido da palavra de Deus. Portanto, irmãos, Antioquia, diríamos assim, foi o seminário do maior missionário da história da Igreja do Senhor Jesus. Foi de Antioquia que Saulo saiu para a sua primeira viagem missionária, e agora de Antioquia que Saulo, agora Paulo, apóstolo Paulo, sai para a sua segunda viagem missionária. E aí então ele, acompanhado de Timóteo, depois daquela divergência que ele teve com Barnabé acerca de João Marcos, eles então seguem e passam por Filipos. E pelo que nós lemos, meus irmãos, pelo que lemos e pelo que havia acontecido, podemos afirmar que Paulo
passa por Filipos, acompanhado de Timóteo, e eles estão sendo naquele momento, de modo muito intenso, como em toda a sua trajetória missionária, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ou dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Naquela época não existia GPS, ou melhor, não existia o Global Position System, mas existia o GPS, ou seja, existia o guiados pelo Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo já estava lançando mão desse GPS, do qual nenhum de nós pode abrir mão. E ele, guiado pelo Senhor, passa por Antioquia, juntamente com Timóteo. E em Antioquia acontecem algumas coisas muito importantes, melhor dizendo, em Filipos. Em Filipos acontecem algumas coisas que se tornam como que o embrião, o prenúncio de uma forte igreja que surge posteriormente. Ali se converte Lídia, ali se converte aquela jovem que era possuída de um espírito de adivinhação. Ela é liberta, ela se entrega ao Senhor Jesus, assim nós supomos. Ali se converte o carcereiro, assim como toda a sua casa, toda a sua família também se entregam ao Senhor Jesus. E então surge a igreja do Senhor Jesus na cidade de Filipos. E aí, meus irmãos, a partir desta experiência de Paulo e Timóteo em Filipos, no cárcere, como nós acabamos de ler, aprendemos então algumas lições, ou reafirmamos algumas verdades, lições essas que precisamos sempre tê-las em mente, verdades essas que precisamos sempre reafirmá-las, afirmá-las e reafirmá-las. Como diz Blaise Pascal, nem sempre nós precisamos aprender novas coisas, muitas vezes nós precisamos viver coisas que nós já sabemos. Portanto, a experiência de Paulo e Timóteo em Filipos nos advertem para algumas coisas que provavelmente muitos de nós já as conhecemos bem, mas precisamos vivê-las ou reafirmá-las para nós. E eu quero, meus irmãos, rapidamente, nos próximos minutos, acentuar algumas dessas coisas com os irmãos. Prometo, meus irmãos, que o farei nos próximos minutos, tá certo? Para que não aconteça comigo aquilo que aconteceu com um pastor que foi pregar uma vez na igreja, e o pastor, com toda sinceridade, ele se excedeu um pouco no tempo. 55 minutos, 1 hora, 1h10, 1h15, quase 1h30, ele disse amém. E aí os irmãos, com muita sinceridade, amém. O pastor saiu, foi à porta para receber os cumprimentos, ninguém elogiava o pastor. Ele assim, com um olhar meio intrigado, aí finalmente passa um menino, uma criança. Os irmãos sabem que criança fala e fala mesmo que vem à cabeça, né? Dizem os psicólogos que as crianças são os adultos antes da hipocrisia, irmãos. Ou seja, falam aquilo que pensam sem reservas, sem filtro. O menino então passou pelo pastor. Pastor, a sua mensagem hoje foi como uma espada. O pastor respirou, puxa, ainda bem, finalmente um elogio. Aí o menino logo a seguir completou: pastor, a sua sua mensagem foi como uma espada, longa e chata. Pastor constrangido, então, talvez tenha se corrigido desse problema. Como nós talvez não tenhamos aqui algumas crianças, pelo menos eu não estou as vendo hoje, então eu posso falar nem pelo menos umas 2 horas, que eu não corro esse risco. Meus irmãos, a primeira verdade que essa experiência de Paulo e Silas nos mostra é que Paulo e Silas estavam num cárcere tangível, palpável, tocável, edificado com pedras, com barras de ferro. Mas a grande verdade é que há muitas pessoas que estão desfrutando do seu direito constitucional de ir e vir,
mas estão aprisionadas em cárceres invisíveis. E se nós observamos a sociedade, o nosso mundo pós-moderno, é fácil nós percebermos o quanto existem pessoas que estão aprisionadas em cárceres que não são palpáveis, não foram construídos com pedra, com concreto, com barras de ferro, mas estão vivendo dentro de um aprisionamento. Gente que vive aprisionada, caminhando, indo de casa para o trabalho, indo do trabalho para casa, fazendo, agindo, providenciando, mas estão encarceradas. E essa é uma realidade de milhares e talvez milhões de pessoas. Pessoas que estão encarceradas por algum tipo de fraqueza que habita a sua intimidade. Pessoas encarceradas por algum tipo de pecado que elas aguardam, que elas ocultam, que elas camuflam na sua vida pessoal, na sua vida reservada. E o pecado, aquela fraqueza, aquela debilidade que se perpetua na vida daquele homem, na vida daquela mulher, e que ao longo de anos se instala e toma conta e que não livra aquela pessoa daquela transgressão. Quero dizer para você que eu conheço pessoas e na minha experiência ministerial eu sei e tenho tido conhecimento de muita gente que, apesar de toda a roupagem, apesar de toda a beleza aparente, são pessoas encarceradas por algum tipo de pecado. Pecados ocultos que habitam corações. Pecados ocultos que se tornam habituais em muitas pessoas. Há pessoas que são encarceradas por ressentimentos, algum tipo de experiência amarga vivida 20, 30, 40 anos atrás, e aquela mágoa ainda é revivida quase que diariamente. Aquele ressentimento alaga o coração, toma conta da mente, e a pessoa não consegue andar e se libertar daquele negócio. Queridos irmãos, eu conheço alguns casais assim, pessoas que têm amplas possibilidades de viverem uma vida abençoada, pessoas com possibilidades imensas de viverem num lar cheio da graça de Deus, uma vida familiar, conjugal, abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de vitórias, mas não conseguem se libertar de amarguras. Não há perdão, não há esvaziamento de ressentimentos que habitam os corações. Pessoas que estão encarceradas por amarguras. Pessoas encarceradas por complexos. Pessoas que não conseguem utilizar o seu potencial, não conseguem ir à frente, não conseguem caminhar, não conseguem viver bem a vida. E quando eu digo, irmãos, viver bem a vida, eu não digo a partir de uma perspectiva consumista, materialista, do tipo evangelho da prosperidade. Venha para Jesus e você vai viver muito bem, você vai ter muito dinheiro, você não vai ter mais enfermidade na sua vida, os seus caminhos serão aplainados, as pedras serão retiradas da sua vida. Apaga isso. Porque quem prega isso não prega o evangelho do Senhor Jesus. Quem prega isso prega uma fantasia que surgiu em ambientes não cristãos. Mas eu creio sim que se nós conseguimos libertar-nos de algumas coisas que nos aprisionam, nós passamos a viver sim uma vida muito e muito abençoada. Cremos nisso, irmãos? Pessoas que vivem em cárceres, que as impedem de progredir, de caminhar, vivem complexadas. Isso me faz lembrar uma experiência que eu e minha esposa tivemos assim que nós chegamos em São Paulo, pastor Ney.
Cidade de São Paulo, a igreja de São Paulo, nossa igreja, a primeira igreja, fica bem no centro da cidade. E um dia nós, talvez o irmão já tenha ouvido isso, um dia nós saímos de uma reunião da igreja, numa quarta-feira do mês de julho, estava bem frio em São Paulo. E aí as irmãs da igreja, no final daquela reunião, prepararam para a gente um consumê. Consumê, vamos usar categorias mais populares, uma sopa, tá bom, irmãos? Um consumê, fica mais bonito falar consumê, né? E aquele consumê, aquela sopa estava gostosa, aquilo bem quentinho, né? Com umas torradas. E aí terminamos a reunião, fomos para a mesa, no salão, no refeitório da igreja, e nos deliciamos, e fomos para casa, e havia sobrado um pouco. Uma irmã foi com muito carinho e colocou um pouco do consumê num Tupperware, entregou para a gente, para mim, para a Jaqueline, e disse, leva para as meninas, está bem quentinho, bem gostoso, elas vão gostar. No caminho para casa, nós pensamos, certamente nossas filhas, pela graça de Deus, nós temos nossa geladeira farta, elas já devem estar já bastante já aprovisionadas. Isso aqui eu acho que vai ser mais útil para alguém. Aí a gente estava passando por debaixo do elevado Costa e Silva, vulgo Minhocão, em São Paulo. E aí nós vimos, estava bem escuro, nós vimos o que parecia ser uma família. Um rapaz, uma jovem senhora, talvez lá um adolescente. E aí eu parei, baixei o vidro do carro, botei o braço para fora e fiz assim com um sinal, vem cá. E aí o rapaz, talvez chefe da casa, chefe da família, não se pode dizer casa, ele veio. Aí eu peguei o Tupperware e disse, olha, tem aqui uma sopa gostosa, está quentinha ainda, tem aqui umas torradas, isso aí vai ajudar um pouco a sua família. E eu tinha ali um folhetim, um boletim da igreja, tinha material evangelístico, eu queria entregar para ele. Mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei preocupado, rapaz morando embaixo da ponte, embaixo do viaduto, será que ele sabe ler? E eu pensei, antes de entregar isso para ele, vou perguntar com certo cuidado. Eu perguntei, escuta, você sabe ler? E ele me respondeu exatamente assim, of course, sir. What's your name, please? É claro, senhor. Qual o seu nome, por favor? Exatamente assim. Morando embaixo de um viaduto imundo, nas ruas do centro de São Paulo, com um inglês perfeito. E eu pedi desculpas a ele, entreguei lá material evangelístico, leia com a sua família. Há pessoas assim, que por algum tipo de razão, elas não progridem, não avançam, não têm vitórias, não vivem como poderiam viver, estão encarceradas. Mas eu quero dizer que eu poderia citar aqui para vocês muitos outros tipos de cárceres invisíveis, e nós gastaríamos um bom tempo nessa noite. Mas eu quero dizer para todos vocês aquilo que nós já sabemos e precisamos reafirmar, irmãos. Em Jesus Cristo, qualquer tipo de cárcere pode ser rompido, pode ser quebrado, porque há poder no nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Irmãos, é por isso que nós somos Igreja do Senhor Jesus. Capunga no Recife, Primeira em São Paulo, qualquer igreja cristã que busca a palavra de Deus, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus, para que pessoas sejam libertas de cárceres, para que pessoas sejam purificadas de seus pecados, para que pessoas tenham seus corações esvaziados de amarguras, de ressentimentos, para que sombras espirituais se afugentem das vidas de pessoas. Há poder no nome de Jesus. E meus irmãos, essa é uma verdade espiritual que jamais nós podemos como que desapercebê-la. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 5, diz:
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos dizer juntos, irmãos? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí, meus irmãos, um relato acerca do nascimento de Jesus. João relata o nascimento de Jesus de um modo diferente. Ele não menciona a manjedoura, ele não menciona os anjos, ele não menciona os magos do Oriente, ele não menciona os animais, ele não menciona a viagem para o Egito. Todos esses dados que são como que muito utilizados, né, como decorações natalinas, João não menciona nada disso. Descrição de João sobre o nascimento de Jesus, ela é mais teológica. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Mas há aí, meus irmãos, uma verdade perene. Há uma verdade perene aí. Onde a luz de Cristo brilha, as trevas não prevalecem. Onde a luz de Cristo se manifesta, cárceres desmoronam. Cremos nisso, irmãos? Amém. Muitos irmãos aqui, ou talvez alguns irmãos tenham conhecido Paulo Schultz. Foi membro desta igreja junto com a sua esposa, aqui da Capunga, irmã Lídia Schultz. Tempos depois foram para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo em 2005, eu o conheci já no seu final de vida. Ele era executivo de uma multinacional, um grande executivo, já vivia já como aposentado já há uns bons anos. Tinha uma enfermidade, uma espécie de fibrosamento dos seus pulmões, e ele sabia que chegaria o momento em que os médicos iriam sedá-lo para que ele não morresse asfixiado. E no Hospital Oswaldo Cruz, conhecido como Hospital Alemão, eu fui visitá-lo lá em São Paulo, e ele disse: pastor, já com muita dificuldade para falar, chega aqui perto, pastor, porque eu quero compartilhar com você como foi a minha conversão. E se você quiser, você compartilha com quem você quiser, para que isso seja bênção na vida de pessoas. Eu era muito jovem ainda, não era casado, começando a minha vida profissional. Não conhecia Jesus, obviamente. Pelo meu relato você vai entender isso. Movido por curiosidade, eu fui num encontro de um grupo, um dia à noite. Um grupo que se reúne em volta de uma mesa. E a dinâmica da espiritualidade daquele grupo é essa: invocar, 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 e pretensos espíritos de mortos descem e se manifestam pretensamente. Sempre ouvia falar daquele negócio, movimento de copo, invocação, desce espírito, encarna aqui, encarna ali, não sei mais o que e tal. Movido por curiosidade, na minha juventude, fui lá. Tinha um grupo razoável de visitantes, eu sentei. Do meu lado sentou-se um rapaz que também não fazia parte dali do grupo. E então o chefe, aquele que mediava as relações dos carnais com os espirituais, começou lá os seus ritos de invocação. E eu estou ouvindo ele contar. E quando ele começou a invocar e chamar e não sei mais o que, e vem e desce não sei o que lá e se manifesta, e uma tentativa, e duas tentativas, e três tentativas, e meia hora, 40 minutos, até que a certa altura ele disse: não sei o que está acontecendo, isso jamais aconteceu no nosso centro, nada aqui se manifesta hoje. Aí o irmão Paulo Schultz me disse: pastor, o rapaz que estava do meu lado falou o seguinte: eu posso interromper? E o que mediava disse: sim, por favor. Eu vou dizer para vocês por que é que nada está descendo aqui hoje. Eu vim visitá-los, vim conhecê-los, mas eu estou aqui e eu sou um servo de Jesus Cristo. Enquanto vocês estão com todo esse processo, com todos esses rituais, eu estou aqui invocando a presença do meu Senhor Jesus. Senhor, esteja presente nesse lugar. Senhor Jesus, Senhor da minha vida, Rei do universo, nome que é sobre todo nome, Jesus de Nazaré, esteja presente neste lugar tenebroso. Em respeito a vocês, eu vou me retirar.
Mas eu quero dizer para vocês, há um nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. É luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. E o rapaz se retirou. Como Paulo Schultz me disse: pastor, na primeira invocação, logo a seguir, que o mediador fez, de imediato, desce aqui, desce ali, se manifesta e tal, aquela coisa toda. Eu me levantei daquele lugar convicto: eu quero este Jesus para a minha vida. Fui à igreja no domingo seguinte, entreguei a minha vida a Jesus, e hoje eu estou partindo para a glória. Eu sei, os meus dias são curtos, mas eu sei onde eu passarei a eternidade, na presença de Jesus, o Senhor da glória. Meus irmãos, nós precisamos sempre reafirmar isso. Onde a luz de Cristo brilha e se manifesta, cárceres não prevalecem, não suportam. E se você tem algum tipo de pecado, algum tipo de transgressão, traga a luz de Cristo, traga a palavra de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus te dará vitória sobre o pecado. Se você tem algum tipo de amargura, se você tem algum tipo de aprisionamento no seu coração, mergulhe a sua mente na palavra de Deus e permita que o Espírito de Deus te conforte, te fortaleça e te abençoe. Meus irmãos, eu quero frisar isso, porque muitas vezes nós cometemos o grave erro de não cuidarmos do nosso coração. Estou dizendo para os irmãos isso, como pastor que sou há quase 25 anos, há mais de 25 anos, como crente que sou. Só não nasci dentro de uma igreja, irmãos, porque não tinha, meus irmãos, maternidade na minha igreja, senão eu teria nascido. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque há um risco muito grande de a religiosidade ser utilizada como esconderijo para pecados e transgressões que muitas vezes nós acolhemos nos bastidores de nossas vidas. Mas, meus irmãos, se a luz de Cristo chega em nós e entra em nossos corações, e nós permitimos que essa luz entre em nós sem restrições, todos os cárceres são quebrados. Quero dizer para você isso. Charles Haddon Spurgeon afirmou: aproxime-se da Bíblia e você se afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Não há outra opção. Aproxime-se da palavra de Deus, e a palavra de Deus será luz na tua vida, no teu coração, e ela te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, acontece lá em Filipos, naquele cárcere, um terremoto, e todas as portas são rompidas, se abrem. E como é bom a gente ver isso acontecendo na vida de pessoas, né? Cárceres se rompendo, portas se abrindo, pessoas se libertando de males, pessoas se libertando de aprisionamentos, porque Cristo nos traz nova vida e nos liberta de todo mal. Carcereiro, então, ciente daquilo que havia acontecido, as portas do cárcere se romperam, ele tenta tirar a sua própria vida. Paulo grita de lá do fundo: não te faças tal mal. E aí ele salta dentro trêmulo e pergunta ao carcereiro: que hei de fazer para ser salvo? E aí o carcereiro, melhor dizendo, pergunta a Paulo, e aí Paulo diz para o carcereiro, vamos dizer juntos, meus irmãos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quero dizer algumas coisas para os irmãos aqui rapidamente sobre isso. Quando o carcereiro pergunta a Paulo: o que eu posso fazer, o que eu hei de fazer para que eu seja salvo?
Penso eu, meus irmãos, que quando ele fala o que eu hei de fazer para que eu seja salvo, ele não faz essa pergunta tendo em vista a eternidade, ou céu ou inferno. Ele era pagão. Ele não tinha conceitos cristãos, como nós temos. O cristianismo estava chegando a Filipos, naqueles dias. A compreensão da existência de um céu, a compreensão da existência de um inferno, é a palavra de Deus, é o cristianismo que nos confere. Aquele homem não estava pensando o que hei de fazer para que eu seja salvo, para que eu passe a minha vida eterna com Cristo na glória. Não era isso que ele tinha em mente, irmãos, certamente não. Quando ele pergunta o que hei de fazer para que eu seja salvo, o que ele tinha em mente? O que eu posso fazer para que a minha vida seja salva hoje, transformada hoje, para que hoje as coisas sejam diferentes na minha vida? Porque eu não quero continuar mais do modo como eu vivo hoje. Eu não quero que as coisas permaneçam como estão hoje. Na minha vida pessoal, na minha vida com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, no meu coração, na minha alma, definitivamente não. E meus irmãos, eu creio, volto a dizer, eu creio que quando nós abrimos o nosso coração sem restrições para o Evangelho, para a palavra de Deus, nossa vida hoje começa a ser abençoada. A sua casa hoje começa a ser abençoada. Por isso que Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo o que, irmão? Tu e a tua casa. Ou seja, eu gosto daquela figura de linguagem, pastor Ney, que Davi usa no Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu peço a Deus regularmente: Senhor, eu quero ser cálice transbordante. Eu quero que as minhas filhas e a minha esposa que vivem comigo estejam recebendo os respingos do Evangelho, da presença da graça de Deus. Eu quero que esse transbordar da graça de Deus alcance as pessoas que estão próximas a mim, com as quais eu me relaciono lá no meu condomínio, na minha casa e nos mais variados lugares possíveis. Há algo errado na vida do crente quando aqueles que convivem com ele não são abençoados pela convivência. Interessante. Paulo e Silas, numa única noite, convivendo com aqueles encarcerados, não te faças tal mal. Todos nós aqui estamos, ninguém saiu, ninguém fugiu. Paulo e Silas oravam, cantavam, e a presença deles foi tão influente sobre aqueles encarcerados que eles já exerciam liderança. Ninguém vai fugir, ninguém vai sair daqui. Irmão, você tem abençoado aqueles com quem você convive? Sua esposa que te vê presente na igreja, atuando, sendo um bom crente, ela afirma: ele também é um bom pai, é um excelente marido. Seu marido, minha irmã, que te vê presente nas atividades eclesiásticas da igreja, também afirma: ela é uma excelente esposa, uma companheira, uma mãe maravilhosa. Meus irmãos, nós muitas vezes cometemos esse grave erro. Nós criamos uma espécie de uma dicotomia, uma departamentalização imaginária. Domingo de manhã eu falarei mais especificamente sobre isso para os irmãos. No nosso imaginário, há o sagrado e o profano, ou secular. Não gostamos muito da palavra profano, preferimos secular, fica mais light. As áreas da minha vida que são sagradas e as áreas que
não têm que ser tão sagradas assim. E aí aquilo que a gente é na igreja nem sempre é aquilo que a gente é em casa. Aquilo que a gente é no trabalho nem sempre recebe os reflexos daquilo que a gente ouve e vive na igreja. Já há uns bons anos, muito antes de ir para São Paulo, recebia no meu gabinete um irmão. E ele começou a compartilhar no seu coração, o seu coração, e coisas sobre a sua vida conjugal, a sua esposa. Eu disse: meu irmão, é quase impossível acreditar nisso que o irmão está dizendo. Eu vejo sua esposa sentada aqui todo domingo, em pé, no terceiro, quarto banco, cantando, chorando, erguendo as mãos, aquela coisa toda. Ela está vivendo a glória. É, pastor, aqui na igreja ela vive a glória. Mas quando ela sai daqui, chega em casa, na hora que ela abre o portão, o cachorro corre lá para o fundo do quintal. Passa pelo corredor, o papagaio abaixa a cabeça. Entra na sala, as crianças correm e se escondem. Pastor, aqui ela vive a glória, lá em casa é o inferno. Essa foi a expressão. Aqui ela vive a glória, lá em casa é o inferno. Meu querido irmão, Paulo e Silas nos apresentam esse desafio. Ainda que nos cárceres e nas regiões adversas da vida, ainda que açoitado e maltratado pelas circunstâncias da vida, sejamos bênçãos nas vidas dos outros, em nome de Jesus. Ainda que os açoites estejam ferindo a nossa alma, mas que sejamos bênçãos nas vidas daqueles que convivem conosco. E aí diz o texto que o carcereiro fica feliz da vida, ele recebe a Jesus. Agora vejam o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Ele recebe a Jesus, ele é batizado e fica cheio de felicidade. O homem que minutos atrás estava próximo de tirar a sua própria vida, suicídio, agora ele faz uma festa. Isso é o que o Evangelho faz. Aí ele leva Paulo e Silas para a sua casa e todos se convertem ao Senhor Jesus. Vejam só o que eu hei de fazer para que eu seja salvo hoje, para que as coisas sejam mudadas hoje na minha vida. O Evangelho muda as coisas na nossa vida. Pode ser, querido irmão, querida irmã, pode ser, querido amigo, que não aconteça na sua vida tão rapidamente como aconteceu na vida e na família daquele carcereiro, mas acontece. Quero dizer para os irmãos, o Evangelho faz maravilhas. E aí, aquele carcereiro que antes havia dado ordens para que Paulo e Silas fossem açoitados, agora ele cura as feridas. Quando nós vivemos a palavra de Deus, ao invés de ferirmos pessoas, nós curamos feridas. Aquilo que dizemos, aquilo que falamos, abençoa e conforta corações. E se isso não está acontecendo com a sua vida, irmão, há algo de errado. Paulo, indo para a casa do carcereiro, o carcereiro põe-lhe a mesa, lhe serve um banquete. Agora não mais a ração do cárcere, agora um banquete na casa daquele lar que havia recebido a graça e a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que viver esse Evangelho que rompe cárceres, que faz maravilhas, que faz coisas diferentes em nossas vidas. Não significa toda a nossa caminhada será revestida de tranquilidade. Agora você é um crente, então você vai viver dentro de uma redoma.
como que num parque temático de diversões. É só alegria, é só entretenimento. Não. Mas eu te asseguro, o Evangelho fará maravilhas na sua vida. Cárceres serão rompidos. O Senhor fará novas todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar? Irmão em Jesus, se você conserva em sua vida alguma coisa muito bem reservada, muito camuflada, debaixo da maquiagem da religião, então o desafio da palavra de Deus para você agora é esse: Senhor, me liberta desse cárcere. Senhor, me liberta desse pecado, dessa transgressão. Senhor, purifica o meu coração. Senhor, limpa a minha mente. Senhor, transforma os meus hábitos. Senhor, muda a estrutura da minha vida. Senhor, não quero apenas ser um bom crente na vida eclesiástica da minha igreja. Senhor, eu quero que a minha intimidade, o mais oculto da minha vida, seja alcançado pela luz do céu. Peça isso a Deus agora, irmão. Peça isso a Deus, irmã. Senhor, eu quero ser cálice transbordante. Eu quero que o Teu Evangelho esteja enchendo o meu cálice, a taça da minha vida, de tal forma que as pessoas próximas a mim, lá no meu ambiente profissional, lá na minha casa, lá no meu condomínio, as pessoas percebam há algo diferente na vida dele, há algo diferente na vida dela. Senhor, eu quero ser cálice transbordante. Peça ao Senhor. Se você está aqui, você ainda não fez uma declaração radical, eu convido para que você agora faça. Jesus Cristo, que Paulo e Silas pregavam. Jesus Cristo, que fez novas todas as coisas na vida daquele carcereiro de Filipos. Jesus Cristo, que fez novas todas as coisas na casa daquele carcereiro na cidade de Filipos, 2000 anos atrás. Jesus Cristo faz novas todas as coisas na minha vida hoje. Abençoa a minha casa, abençoa o meu coração. Jesus Cristo, eu quero ir para o céu sim, mas eu quero hoje, Jesus, experimentar a bênção da Tua presença na minha vida. Diga isso para Jesus. Enche o meu coração de paz, me liberta de todos os cárceres, abençoa minha família, minha esposa, meus filhos, meu marido, meus pais. Senhor Jesus, entra na minha vida. Você está fazendo esse convite a Jesus? Jesus, entra na minha vida. Você está fazendo essa oração? Cristo, faz a luz do céu brilhar na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você faz essa oração, vou pedir a gentileza, me dê um sinal. Levante uma de suas mãos porque eu quero orar com você. Cristo, entra na minha vida, na minha casa. Deus o abençoe, querido. Deus o abençoe, amém. Mais alguém? Deus o abençoe, amado. Pode abaixar sua mão, Deus o abençoe. Mais alguém? Jesus, entra na minha vida. Jesus, Deus o abençoe, querido jovem. Deus o abençoe, amém.
Mais alguém? Jesus Cristo entra na minha vida, na minha casa. Deus abençoe, minha querida jovem. Deus abençoe, glória a Deus. Jesus, manifesta a luz do céu na minha vida, no meu coração, me liberta de cárceres, entra na minha casa, faz novas todas as coisas, Jesus. Mais alguém? Se você faz essa oração, levante uma de suas mãos. Qualquer outra pessoa. Você é importante para Jesus e eu te asseguro, Jesus quer fazer algo de maravilhoso na sua vida a partir de hoje, deste culto, desta hora. Mais alguém? Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou encerrar este momento. Mais alguém? Jesus, vem, seja meu guia. Não quero sombras, não quero qualquer outro tipo de coisa. Eu quero, Jesus, que tu sejas o meu guia. Amém. Deus o abençoe, meu querido. Deus o abençoe. Há poder no nome de Jesus. Jesus salva, liberta, transforma, faz novas todas as coisas. Pai eterno, que bom nós aprendermos ou reafirmarmos algumas lições que a experiência de Paulo nos ensina no cárcere na cidade de Filipos. Senhor Jesus, que algo de maravilhoso esteja acontecendo nessas vidas essa noite. E eu creio que já está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar? Pode chamar? Pode chamar. E para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender. Amados irmãos, querido pastor Ney, quase todos os domingos nós repetimos lá na nossa igreja em São Paulo aquilo que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Vamos dizer juntos, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração. Por que é que eu estou dizendo isso e eu digo sempre lá em São Paulo? Porque nós queremos orar com você, pedir a Deus por sua vida. Você que fez essa oração, levantou a sua mão convidando Jesus: vem, entra na minha casa, na minha vida. Jesus, transforma a minha vida. Essa igreja, toda essa multidão que está aqui quer orar por você. Então eu vou pedir a você, enquanto nós cantarmos o restante dessa melodia, Jesus quer entrar em seu coração. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós queremos abraçá-lo, queremos orar por você, queremos orar com você. Entendo e reconheço que não é tão fácil. Talvez alguns estejam vindo pela primeira vez a essa igreja, mas vale a pena. Nós vamos orar em nome de Jesus por sua vida, e nós cremos que Deus vai abençoá-lo, vai trazer salvação à sua vida, já está trazendo salvação à sua vida. Então, enquanto nós estivermos cantando, saia daí do seu banco, lá de trás, mais aqui da frente, à minha esquerda, à minha direita, vem aqui à frente, porque nós vamos orar com você, e essa igreja vai orar por você, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu coração. Vem aqui que nós vamos te esperar. Se abris a porta do teu coração e o dom obrigares a entrar,
quero ser inconveniente, vou insistir apenas um pouco mais. Tem uma jovem aqui à frente, Deus abençoe, querida jovem. Olha, não deixa passar esse momento. A igreja quer orar com você e nós cremos que você pode sair daqui carregando Jesus no seu coração. Nós cremos nisso, amém, irmãos? Então vem aqui à frente. Se você levantou a sua mão, se você não levantou, mas você quer vir, venha e nós vamos orar com você e vamos te abraçar. Durante todo o restante do hino, vamos te esperar. Vamos cantar, maestro. Será? Jesus, que viesse aqui à frente. Queria que alguém da equipe de conselheiros estivesse aqui ao lado desta vida, que neste momento, publicamente, demonstra o seu desejo de entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos todos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos agradecer. Agradecemos-te o poder do Evangelho, que transforma vidas, o poder da luz de Cristo que dissipa as trevas. E agora, Pai, eu quero agradecer a Tua palavra que tem chegado aos nossos corações, agradecer esta vida que pública e corajosamente demonstra o seu desejo de abrir seu coração para Jesus. Amém, Pai. Mas também quero agradecer as vidas de outros que, mesmo não tendo vindo aqui à frente, também têm sentido no seu coração esse desejo. E quero pedir a Tua bênção sobre estas vidas. Amém, Pai. Ó Pai, que esses nomes sejam escritos no Teu livro. Amém, Senhor. Que essas vidas comecem agora uma nova história, uma nova caminhada com Cristo Jesus. Que esse momento novo, vivido a partir de agora, se estenda para toda a eternidade. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor Pai, pelos demais presentes neste culto, por aqueles, Senhor, que já sendo Teus filhos, precisam expressar e refletir a Tua luz diante dos outros, diante do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a permitir que o Teu agir e a Tua graça em nós transbordem, alcançando aqueles que nos cercam. E que de todas as formas e em todos os momentos, o Teu amor alcance outros através de nós. Muito obrigado por esses momentos e continua conosco. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos podem sentar, eu gostaria que ela ficasse aqui por alguns instantes. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer ao pastor Paulo o modo como ele se deixou usar por Deus para falar ao nosso coração. Quero dizer a você que está em seu lugar, especialmente a você que levantou a sua mão, mas que teve dificuldade para vir até aqui, nós compreendemos essa dificuldade, que no banco em frente a você há um cartão onde está escrito Minha Decisão, e você pode pegar esse cartão, preenchê-lo, colocar o seu nome, endereço, e entregar esse cartão aos pastores. Estaremos à porta ao final deste culto, e nós queremos muito manter esse contato com você, queremos muito orar pela sua vida e acompanhá-la em sua caminhada com Cristo.
Neste momento, antes do final deste culto, eu queria convidar o pastor José Almeida Guimarães, pastor emérito de nossa igreja, para vir aqui ao púlpito. Eu gostaria que ele encerrasse este culto impetrando a bênção dos apóstolos. Mas eu quero, antes de encerrar o culto, fazer naturalmente um apelo e um convite para estarmos juntos amanhã. Reconheço as dificuldades de estarmos aqui numa sexta-feira, com trânsito, com trabalho, com escola, e muitos certamente não puderam estar conosco hoje. Mas amanhã, certamente, estaremos todos aqui. Reitero o apelo para que os irmãos tragam amanhã, e aí vai ser mais fácil, seus convidados, aqueles que ainda não conseguiram trazê-los hoje, tragam amanhã os seus convidados, parentes, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, aquela pessoa pela qual o irmão tem orado, traga amanhã para ouvir a mensagem da palavra de Deus, e certamente nós teremos um culto ainda mais bonito amanhã. Mais uma vez a palavra de Deus será transmitida aos nossos corações. Queria pedir ao pastor Guimarães que viesse aqui ao púlpito. Nós vamos encerrar este culto. Eu quero convidá-lo a se colocar mais uma vez de pé, e nós vamos encerrar este culto com a bênção. Quero dizer a todos que vieram hoje que nós somos muito gratos pela sua presença, e quero dizer do meu desejo de encontrá-los novamente amanhã à noite. Amanhã o nosso culto começa também às 20 horas, e os irmãos que desejarem, a informação que eu tenho é que a cantina estará funcionando antes e depois do culto. Amanhã não? Então, tá, amanhã não. Seria hoje por conta do pessoal que vinha no trabalho. Amanhã não. Então, irmãos, amanhã vão jejuar para comer no domingo. No domingo, sim, no domingo teremos tanto o almoço pela manhã como a cantina funcionando à noite. Mas amanhã, como é dia de sábado, certamente viremos de casa todos bem abastecidos para o culto. Estaremos juntos então amanhã à noite, esperamos revê-los a todos. Lembrando que hoje é tempo de orar ainda por essas conferências, orar pelas pessoas que virão amanhã e no domingo para ouvirem a palavra de Deus. Neste momento nós vamos então, com a bênção, encerrar este culto. Em seguida nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta, os irmãos então poderiam deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.